Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Essa é a aula, uma das aulas mais centrais do curso, né, onde a gente vai trabalhar com a parte de cinemática e dinâmica da rotação de um corpo rígido, né, representado aqui na figura por esse objeto em forma de balão de aniversário, meio distorcido aqui, e ele pode girar, né? E a forma com que nós vamos descrever essa rotação desse corpo rígido pode ser uma peça lá dentro do motor do carro, pode ser a própria roda do carro, da moto, da bicicleta, o que for, a pá do ventilador, utilidade não falta para esse formalismo, tá? Entender, né, que esse corpo aqui, na verdade, ele é composto por várias partículas, né? Então, e cada uma dessas partículas possui uma massa m, localizada a uma distância r de um centro aqui do eixo de rotação, por exemplo. E cada partícula se desloca com uma velocidade v. Então, há uma distância ri aqui desse ponto central, né, da origem do sistema de coordenadas, tem uma partícula m de massa mi girando com velocidade vi. Obviamente, se o corpo for um enxame de abelhas, né, então a 1, abelhinha 2, abelhinha 3, abelhinha N, né, a energia cinética, se todas estiverem simplesmente rodando em torno do eixo Y, a energia cinética total do enxame vai ser a energia cinética de cada uma delas, né? O meio de MI veio quadrado. Então, somando em todo mundo, eu tenho a energia total. Só que o que é o corpo rígido mesmo? O corpo rígido é aquele que a distância R entre duas partículas, qualquer, então RJ, né, entre a partícula 2 e a partícula 3, entre a partícula 1 e a partícula 8, não muda ao longo do tempo. Para um sólido, se ela mudar, significa que ele ou se deformou ou quebrou, né? Então, nós estamos estudando casos onde o corpo permanece o mesmo. O jogador chuta a bola de futebol, mas ela não se distorce, ela continua sendo uma bola de raio R. Entende? Mas o que nós conseguimos levar em conta nesse formalismo é o fato que agora, não mais, a bola vai ser um pontinho de massa M, né? Localizado na posição do centro de massa, que é o que a gente vinha usando até aqui. A gente ainda vai estudar o movimento do centro de massa, ele ainda é importante, com certeza, mas agora nós queremos ir além, nós queremos levar em conta a informação que, numa certa distância, tem do eixo de rotação, ou aqui do centro do sistema de coordenadas, existe uma massa MI. Aqui tem uma massa MJ, aqui tem massa, ou aqui não tem. Quero levar em conta o tamanho do corpo, aonde a massa está e quanta massa tem lá. Essa informação toda, ok? E isso, obviamente, para fazer cinemática e depois dinâmica. Entenda por dinâmica, levar isso em conta na segunda lei de Newton, né? Se você pensar na lei da inércia, não está falando que o corpo tem que andar em linha reta, estritamente falando, né? E outro ponto importante é para um corpo rígido em rotação, né? Todos os pontos, exceto os radiais, né, vão se deslocar com a mesma velocidade angular ômega, né? Vamos lembrar um pouquinho o que são essas coisas? Então, imagina que esse é o eixo dos x, né? E o corpo está se deslocando, descrevendo a trajetória S. Então, o comprimento desse arco aqui diz para a gente qual é a distância percorrida pela partícula I, que inicialmente estava aqui e agora está aqui. Então, para um instante I qualquer, esse vetor aqui é o raio da partícula I. E esse ângulo, θ, é o ângulo que ela descreveu durante esse deslocamento daqui até aqui. Ok? Então, se vocês lembrarem daquela relação que nós já demonstramos aqui, S igual a R vezes θ, né? E se eu for mais explícito ainda, S de t é igual a R θ de t, eu levo em conta que o raio no movimento circular, ele é uma constante. O módulo do vetor raio é uma constante. Então, o S ponto, né, a derivada ds com relação ao tempo, ela é dada por o quê? Raio dθ dt, né? A derivada do raio é zero, né? E isso aqui é R ômega, né? Então, V
é igual a ômega R. Peraí. Módulo, a gente está falando primeiramente, né? R ômega, vamos escrever assim. Então, quem é o ômega, né? É a velocidade angular. Então, aqui ela poderia representá-la. Então, esse seria o eixo X. Dessa forma que eu escolhi, eu vou acabar colocando o eixo X aqui, para ficar coerente com as notações que você vai encontrar por aí. O Y aqui, nada impede, você pode chamar de ABC, tá? Não tem problema. E aqui no eixo Z estaria o ômega, que é a sua velocidade angular, indicando, então, pela regra da mão direita, que o corpo está girando aqui. Então, o polegar está aqui e os outros dedos estão indicando o sentido de rotação. Ok? Então, lembramos quem é o ômega, né? Então, se o corpo, que estaria aqui assim, está girando em torno desse eixo de rotação, todos os pontos giram com a mesma velocidade angular ômega. Então, se esse aqui é o ponto 1 e esse aqui é o ponto 2, ômega 1 é igual a ômega 2, senão o corpo quebra, certo? Óbvio, como R1 é diferente de R2, né? Que estaria o R2. Então, V2 pode ser diferente de V1. Não tem problema. Essa condição é que tem que ser obedecida, tá? Senão o corpo quebra, ou encolhe, se deforma, sei lá, tá bom? Então, a velocidade angular não é a característica de um ponto em especial, mas sim uma característica do corpo como um todo, tá? No corpo em rotação, que está escrito aí, todos os pontos, exceto os radiais. Por que exceto os radiais? Porque eles não giram, né? Os que estão em cima da linha, tá? Então, agora, olha que interessante. Deixa eu escrever isso. Então, a gente tem que a energia cinética total, ela é o somatório em I igual a 1 até N, onde esse aqui é o somatório nas partículas, né? Então, tem uma partícula, duas partículas, três partículas construindo esse corpo rígido. Você pode pensar no átomo, uma molécula, né? Cada partícula. E a energia cinética é 1/2 da massa I, né? Velocidade I quadrado. Só que esta velocidade, isso é igual ao quê? Somatório em I igual a 1 até N. 1/2 de quem? MI, e eu vou escrever a velocidade como sendo RI ômega. E agora eu não vou colocar o I aqui no ômega, porque o ômega é uma característica do corpo, né? Não da partícula I. Todas elas têm a mesma, então não depende do índice. Dessa forma, eu posso reescrever a energia cinética como sendo o que não depende, o que não tem I sai do somatório. Então eu posso escrever 1/2, vou escrever assim: somatório de I igual a 1 até N, só do que depende. Desculpa, é V quadrado, então né, R quadrado, ômega quadrado. MI, RI quadrado, ômega quadrado. E veja que aqui apareceu uma coisa muito interessante, que é esse somatório. Eu vou chamar esse somatório de I, Izão. E se eu fizer isso, o que está dentro de parênteses eu escrever de Izão, eu consigo dizer que a energia cinética total ela é 1/2 de Izão ômega quadrado. Enquanto que a energia cinética para uma partícula I, a energia cinética da partícula I, ela é 1/2 de MI vezes quem? VI quadrado. Então, nota a correspondência. Eu troco a velocidade pela velocidade angular e a massa por esse I que apareceu aqui. Mas quem é esse I? Esse I é o que a gente chama de momento de inércia. E isso é uma grandeza muito, muito, muito importante. É ela que leva em conta a informação de quanta massa tem e aonde que a massa está. Ok? Então, quem é esse I? É esse somatório. Somatório de MI é R quadrado, é o I. Tá?
Então, olha como fica bonitinho. 1 meio de mv quadrado, 1 meio de i ômega quadrado. I é o momento de inércia do objeto e ômega é a velocidade angular do objeto, ou seja, características do objeto como um todo, e não de cada uma das partículas constituintes individualmente. Por isso que a descrição fica fácil, relativamente simples, tá? Então, no caso de uma partícula ou de várias partículas pontiformes constituindo o corpo, você pode usar essa definição do somatório. Quando você tem um corpo extenso, finito, uma matéria homogênea, essa descrição de partículas, uma abelhinha, duas abelhinhas, um átomo, dois átomos, já não é mais conveniente. Né? Eu não quero resolver um molde de equações, né? Isso não é prático, não é possível, na verdade, né? Então eu vou partir para um formalismo de integral, né? Dessa forma, o somatório vira integral e eu estou transformando, então, esta soma, para o cálculo do momento de inércia, quando tiver uma distribuição contínua, vira integração em dm. O que, que quer dizer? Tá? Então, imagina que você tem primeiro, I é igual ao somatório em Izinho igual a 1 até N de RI ao quadrado MI, isso vai virar no limite do contínuo, o somatório vira integral, R quadrado dm, tá? E aí a integração ela é definida, né, entre condições de contorno para o corpo. Pode ser uma barra, um disco, uma esfera, ok? Que informação está aqui? Bom, se esse aqui é o ponto de rotação, eu quero saber qual a distância, o eixo de rotação, né? Então, o ômega está aqui, tá bom? Ômega. O corpo está girando em torno do ômega. Então, na posição RI, eu posso imaginar que existe um elementinho de um pedacinho do corpo aqui que contém uma massa MI. Então, essa integral aqui, ou essa somatória, é somar quanta massa tem aqui, só que é R quadrado. Tá, mas como eu faço isso? Aí depende de que corpo você está tratando. Se for uma barra, então esse é o eixo de rotação. Ou seja, um corpo que ele é muito mais, uma haste, né, que a gente chama, ele é muito mais comprido do que largo. A única dimensão que importa, na verdade, é o comprimento L, né? Então, eu vou dizer que num elementinho de comprimento dl aqui, esse elementinho contém um elementinho de massa, uma quantidadezinha de massa, dm associada, certo? Ok? De tal forma que se eu fizer a integral de... na verdade, eu posso partir de diferencial, né? Eu vou definir a densidade linear, a lambda, né? Massa, né? Eu posso definir densidade de qualquer coisa, né? Densidade linear de massa, como sendo a massa pelo comprimentinho dl. Isso eu consigo escrever, então, que a quantidade de massa contida nesse elementinho é a densidade lambda de L dl. Se eu fizer essa integral, bom, a integral de m0 a mf, isso vai dar m, né, que é a massa total do corpo, né? A integral de dm é m, de 0 a m, na verdade, né? Vai dar a massa total do corpo aqui, ela vai ser essa integral de, como eu estou integrando de 0 até L final. Isso é fácil de fazer ou difícil de fazer? Não sei, eu preciso saber qual é a forma funcional, qual a dependência da densidade com o comprimento. Ah, suponha que lambda é constante, o caso mais simples. Então, ela também é igual a quem? A massa total pelo comprimento total. Ok? E aí, óbvio que isso tudo vai dar certo. Você vai ter, isso sai do somatório, vai ficar simplesmente m é igual a integral de quem? Massa sobre comprimento, integral de 0 a L, de dl, que é o próprio L. Então, isso corta e m igual a m, óbvio. Mas se a densidade depender
Ou seja, esse outro elementinho que também tem o tamanho dl, tem uma quantidade de m' aqui diferente de dm, eu preciso saber como que, ao variar a posição do corpo, imagina o corpo inteiro aqui, o corpo é essa, tá aqui. Essa é a haste, tá? Caso não tenha ficado claro. E ela está girando com velocidade angular ômega, né? Então, se aqui depender, né, da posição do L, ou seja, tem mais massa aqui na extremidade e na outra extremidade e menos massa no meio. Eu teria que saber qual é a função da densidade em função do elemento do ponto aqui para integrar. E isso normalmente é feito, tá? Não precisa ser tudo com massa com densidade constante, tá? A vida pode ser mais sofisticada do que isso. Mas de qualquer forma, a ideia é a mesma. Eu estou somando quanta massa tem na posição RI ao quadrado, né? Então, o truque para calcular o momento de inércia é escrever. Nesse caso, eu vou escrever que I é a integral de R quadrado, né? Vezes quem? Então, quem que é? Aqui eu vou escrever o dm como sendo o ρdl. Para esse caso da haste. Rho dr, né? R aqui. Eu estou usando a variável R, né? A posição aqui, R. E aí eu consigo calcular. Tá bom? Então, mas se o corpo não for uma barra, bom, existem outras formas de corpo, né? Eu posso pensar que em vez de ser uma coisa que só uma dimensão importa, só um comprimento, pode ser uma coisa que duas dimensões importem, tipo uma placa, né? Tem comprimento x e y. E ela está girando em torno de um eixo de rotação qualquer aqui. Vamos imaginar que o eixo de rotação seja esse. Então, aqui está a velocidade angular. Então, esse ponto está vindo para cá, enquanto esse ponto está indo para lá, né? Está todo mundo girando aqui. Tá bom? Só que eu quero, então, entender, eu posso definir que nesse elementinho de área dA aqui contém uma certa quantidade de matéria dm. E, de novo, agora eu vou definir sigma como sendo a densidade superficial, ou seja, de massa, né? No eletromagnetismo, você vai ter a densidade de carga, por exemplo. Então, aqui vai ser definido como uma quantidade de matéria contida no elementinho dA. E aí, essa densidade, se eu pegar um outro elementinho de área aqui, dA, linha, né? Pode ser a quantidade de matéria, pode ser diferente. Mas se eu somar todo mundo, né? E levar em conta que esta quantidade de matéria está aqui com a raio, e esta outra quantidade está aqui com R', e por aí vai, eu consigo, somando todo mundo, ou seja, fazendo a integral, saber qual é a massa total e o momento de inércia. Então, nesse caso aqui, eu vou escrever que o dm é igual a densidade, que pode depender do raio, pode depender de x e y, pode depender do que você quiser, né? dA. E aí, se eu fizer essa substituição, eu tenho que o momento de inércia, ele é a integral de r quadrado, dm, ele vai virar a integral de r quadrado, sigma de r, poderia definir aqui um eixo principal, então aqui tem o ângulo θ, né? Poderia depender de r θ, por exemplo, nas duas dimensões, ou sigma de x e y, como você quiser, dA, tá bom? E aí, bom, meus amigos, aí tudo depende de quão você está esperto em fazer integral. Se a densidade é constante, aí fica relativamente fácil. Só que eu tenho que integrar isso aqui de zero até algum valor aqui que dê a condição de contorno do corpo. Ok? Mas não é esse detalhe que eu quero entrar agora. Isso pode mudar se é uma placa quadrada ou uma placa que é um disco, né? Um disco de raio R, aí a coisa muda. Né? A perspectiva não ficou boa nesse desenho. Mas, enfim,
O que eu quero dizer é que, nesse momento, é que o truque é escreva o elemento de massa como sendo a densidade vezes o elemento de seu interesse, o elemento de comprimento, o elemento de área, e o caso final, né? Vivemos no mundo tridimensional. Então, como que eu calculo o momento de inércia de uma esfera? Esfera maciça, esfera outra, ou com distribuições mais sofisticadas, né? A ideia é a mesma. I é igual a integral de R quadrado dm. Então, eu tenho que saber nesse elementinho agora de volume aqui, quanta massa tem, nesse outro elementinho de volume, quanta massa tem, e somar todas, tá? Então, aqui tem um R1, aqui tem R2, eu tenho que levar em conta, então, tudo isso. Como que eu faço? Igual antes, integral de R quadrado, ρ agora a densidade volumétrica, que pode, por exemplo, depender de x, y e z, dv, ou isso poderia ser integral de R quadrado, ρ de R θ φ dv. E aí, dependendo aqui, eu já estou levando a conversa para essa brincadeira de troca de variáveis, né, das coordenadas retangulares para as radiais, ou para polares, né? E aí é muito interessante saber escrever esses elementos, né? dl, dA e dv em função de x, y, z ou r, θ, φ, né? E porque aí, a partir disso, você consegue definir os limites de integração. Na verdade, se é uma integral vetorial, você vai ter uma integração tripla, né? Você vai integrar de 0 a r dr', né? Você vai integrar de 0 a 2π dφ e 0 a, eita, 0 a π dθ, e aí o seu integrando vai ser r quadrado ρ. Dá para escrever assim. Isso estaria integrando, por exemplo, um corpo volumétrico, né? Se eu tiver algo bidimensional, então eu tenho que escrever isso aqui em termos só de, por exemplo, duas coordenadas, r, θ, o x e y, como você quiser. Mas como que é isso? Ok. Então, a ideia é sempre a mesma, só lembrar que eu tenho densidade linear, densidade superficial ou densidade volumétrica, dependendo se o corpo é muito mais comprido do que largo e grosso, assim você pode ficar só com uma dimensão. Se é um corpo que é uma placa chata, a espessura pode ser desprezada, então eu trabalho com duas, o problema fica mais simples. E se é um corpo que realmente não tem como desprezar nenhuma dimensão, eu tenho que trabalhar com as três, e aí eu tenho integrais triplas. Vamos olhar alguns casos em específico, tá? Então, aqui como exemplo, eu tenho um anel cuja a massa total é mzão e o raio dele é rzão. Bom? Só que eu quero fazer essa continha inteira com vocês. Então, eu vou usar esse exemplo para mostrar como a gente consegue fazer integral de fato. Eu mostrei aqui, falei de forma genérica, mas aí como que isso fica de fato, quem são os elementos de integração, quem são os limites da integração, como que monta a integralzinha, vai depender, obviamente, da forma do corpo que você está integrando. Tá? Tem que resolver, montar a integral e resolver caso a caso. Tá bom? Então vamos estudar alguns, e eu vou deixar vários de exercícios para fazer. Se você entrar na internet e digitar momento de inércia, vai vir um monte de tabelas, né? Qual é o momento de inércia da barra, do disco, da esfera, tá? Então, vamos imaginar para o probleminha em questão um disco. Então, primeiro era um anel, né? Então, por que um anel? Porque é mais fácil, né? Porque ele só tem comprimento. Ele é oco, tá? Só tem matéria
aonde está pintado aqui, no meio é vazio. Então, esse é o centro do sistema de coordenadas. A origem, né? Ok? E esse elementinho de matéria aqui está localizado em uma posição R. Como é um anel, né? R é uma constante. Aqui eu não desenhei concêntrico, posso tentar melhorar? Colocar ele bem concêntrico. Só para todo mundo entender do que eu estou falando. O mais concêntrico possível, né? Vamos aqui. Melhorou um pouco. Tudo bem, está concêntrico. Então, eu imagino que esse elementinho dl aqui, de comprimento, né? O comprimento dele total é esse aqui, né? Qual que é o comprimento, né, da circunferência? Esse comprimentinho dl, ele contém uma quantidade de matéria dm. E, obviamente, a integral de dm é igual à massa total do corpo, né? Então, a massa total do corpo é m. Muito bem. Qual era a relação que a gente tinha, então, entre o espaço, a quantidade, o espaço, deixa eu desenhar aqui, digamos que o espaço seja esse, tá? Que se o corpo estava aqui, ele andou θ, desculpa. E se o corpo andou daqui para cá, ele andou só um pouquinho, ele andou dθ, tá? Aqui tem um ângulo dθ, pequenininho. Então, essa relação entre o raio não muda, né? Porque é constante, então aqui está o raio também. Então, a gente já viu que S é igual a Rθ, ok? Para um deslocamento finito θ. Se o deslocamento dθ é infinitesimal, ele vai andar também um comprimentinho ds aqui igual a dl, né? Estou usando duas letrinhas para a mesma coisa, né? ds igual a dl. Vai ser r, porque o raio não muda, dθ. Ok? Então, quando eu integrar ds, o que vai ser? A integral de r dθ. Se eu quiser dar a volta completa na circunferência, quanto vale o θ inicial, quanto vale o θ final? O θ inicial vale 0 e o θ final vale 2π. Ok? Como o raio é constante está de integral, de 0 a S, né, o comprimento total, S menos 0, né, é igual a quem? R integral de 0 a 2π de dθ. Quanto vale isso? 2π menos 0, né, teorema fundamental do cálculo. E por isso, o comprimento da circunferência S é igual a 2πr. Ok? Muito bem. Essa integral a gente sabe fazer. Então, agora, eu vou usar essa ferramenta para calcular o momento de inércia do anel. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou definir a densidade, eu vou sempre para a volumétrica. A densidade linear de massa como sendo o quê? dm, ds ou dl, como queira aqui. Significa que dm é igual a lambda ds. Tá bom? Só que o nosso dm, lambda é constante aqui para nossa brincadeira, tá? Para ficar fácil a vida. Então, se lambda é constante, como que isso fica? É muito simples. I é igual a integral de r quadrado dm. Isso fica a integral de r quadrado. E quem é o dm? Lambda ds. Isso eu estou integrando no corpo inteiro, né? Quem é o ds? Né? Quem é ds? ds é r dθ. Então,
integral de R quadrado lambda R de θ. Então, olha, apareceu potência R ao cubo aqui. Certo? Então, olha o que acontece. Isso vai ficar... E R é constante, né? Por quê? Porque só tem massa na extremidade. Então, só quando Rzinho valer Rzão, essa soma não nula. Então, eu já posso direto aqui, vou colocar fora da integral Rzão, né? O raio é constante. Lambda constante. Integral de dθ. De 0 a 2π. Isso é quanto que vale isso? É o cubo, né? Lambda R ao cubo 2π, né? Ok? Então, chegamos nesse cálculo. Tá certo? Tá certo. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou usar... Aqui está a densidade. E eu quero uma resposta que independa da densidade do corpo. Então, eu vou escrever essa densidade aqui de um jeito que me livre desse 2π e deixe a coisa mais interessante. Então, como a densidade é uniforme, é constante, eu vou escrever com a massa total como dividido pelo comprimento total. E isso é a massa do corpo. Quanto que era o comprimento da circunferência mesmo? A gente acabou de calcular? 2πr. Olha que bonito. 2πr. Então, quando eu substituir esse valor aqui, olha o que eu tenho. Massa sobre 2πr, r ao cubo vezes 2π. Então, esse cubo vai cortar com esse r, vai ficar ao quadrado, e esse 2π corta com esse. Então, olha que legal. E isso é hiper importante. I é igual a mr quadrado. Tá bom? Então, a dimensão do momento de inércia vai ser dimensão de quilograma de espaço, comprimento ao quadrado, ou área, como quiser, vezes metro quadrado. Qualquer coisa que de momento de inércia que não tenha essa dimensão, está errado. Não importa quão for sofisticada a integral que você fez, se não deu mr quadrado, tenha medo. Ou melhor, revise suas contas, né? Porque alguma coisa não foi bem. Tá bom? Então, isso aqui é o momento de inércia do disco. Aqui no exemplo, o EBM já aparece magicamente aqui como R de θ. Eu quis mostrar da onde isso sai em termos de coordenadas polares, tá? Note, super importante, que se essa massa não tivesse concentrada no anel inteiro, mas só num ponto, toda a massa M está aqui, ela está girando uma órbita de raio R. Qual é o momento angular, o momento de inércia nesse caso? É o mesmo, fica como exercício mostrar, né? Mas dá para a gente meio que ver do resultado que a gente já tem, né? Como não depende do θ, não faz diferença se você tem, por exemplo, poderia ser m sobre 2 aqui, e o outro pedaço do corpo aqui, m, contendo m sobre 2, a massa total ainda é m, o raio ainda é constante, então é o mesmo momento de inércia. Ok? mr quadrado. Isso aqui é o máximo para um corpo cujo a dimensão máxima, o comprimento máximo é Rzão, tá? E massa total M. Digamos que eu possa deformar esse corpo, esticar, colocar matéria aqui no meio ou não. Quanto mais afastado, lembrando, isso aqui está girando, o eixo de rotação estaria saindo aqui ou entrando. Eu vou desenhar saindo aqui, né? Da folha de papel, então está todo mundo girando no sentido anti-horário aqui, tá bom? Então, esse mr quadrado, né, para o I, é o momento de inércia máximo para um corpo que tem no máximo tamanho R e a massa M. Qualquer mudança que eu fizer que leve massa aqui para dentro, ou seja, eu vou começar a colocar massa aqui no meio do corpo, vai aparecer uma fração aqui na frente. Tá? O numerador dividido por um denominador. Desculpa. Então, para esse caso, que é o anel, a matéria está o mais longe possível, o momento de inércia é esse.
Se eu começar a preencher o corpo, ou seja, a parte da massa não está no raio máximo, está numa distância menor do eixo, com relação ao eixo de rotação, vai aparecer uma fração aqui onde o numerador é menor que o denominador e o momento de inércia vai ser menor. Traduzindo, é bem o princípio da alavanca, vai ficar mais fácil, depois a gente vai ver isso. Quanto mais próximo do eixo de rotação tiver a matéria, mais fácil é pôr essa matéria para girar em torno desse eixo. Só que não é proporcional à distância que ela está, é proporcional à distância ao quadrado. Tá? Ok? Espero ter sido claro nesse aspecto. Então, para o anel, mr quadrado. Próximo exemplo é o do disco. Tá? É o mesmo disco, agora vai ficar claro o que eu falei, é o mesmo disco de área de massa total emissão e raio Rzão. Só que agora, em vez de construir um elemento de comprimento, eu vou ter que construir um elemento de área para esse disco. Tá bom? Vamos fazer isso. Então, é um disco, tá bom? É um disco, tá bom? Ele é, então agora ele é totalmente preenchido com matéria, tá? Densidade uniforme. E eu já vou colocar aqui sigma, é uma constante, significando que é a densidade superficial. Então eu preciso construir um elemento de área agora, não mais um elemento de comprimento apenas. Tudo bem? Eixo X, eixo Y. E como que eu construo? Muito cuidado, tá? Cursos que você já viu tá, ou deve estar vendo de cálculo. Vai estar lá, cálculo mais simples. Cálculo de função de uma variável, tá? O próximo passo é cálculo de função de várias variáveis ainda reais, tá? E o último passo é o cálculo de várias variáveis que possam ser complexas. Não precisamos ir para cálculo de variáveis complexas aqui, mas agora nós precisamos de cálculo de várias variáveis, tá? Por que eu estou dizendo isso? Estou sendo enfático. Porque dependendo da onde você estudou, como você viu, aparece lá, é jogado no quadro, assim, que nem está aqui, qual é o DA, o elemento de superfície para esse disco. E aqui a pessoa já está fazendo um raciocínio super, tem no livro, super sofisticado, levando em conta a simetria. Tá certo, mas da onde que veio? Então, eu acho, eu não decoro essas coisas, eu não tenho uma tabela disso que eu guardo no bolso, eu aprendi como construir isso caso a caso. E é isso que eu espero que você saiba fazer. Afinal de contas, você viu cálculo, tá? Então, como que eu construo um elemento infinitesimal de área para uma superfície de um disco aqui, tem um tamanho R, certo? Um disco circular aqui de raio R. Então, eu vou escolher um ponto aqui qual que é. Tá, então, o raio total do corpo do disco é R maiúsculo. E eu vou escolher um corpo qualquer, um pontinho qualquer que está localizado a um elementinho, a uma distância Rzinho. Tá? O que é um elemento de área, pessoal? É um elemento de comprimento numa dimensão e um elemento de comprimento em outra dimensão. Se eu tivesse utilizando coordenadas retangulares, esse elemento é o dx, esse elemento é o dy, essa área aqui é dx dy. No infinitésimo, tudo dá certo. Basta integrar aqui. Então, você vai integrar x0, x de x0 é xf, y de y0 é yf, e tudo funciona. Mas em coordenadas circulares aqui, polares, como que fica? O que é o dA? Bom, ainda é um elemento de comprimento vezes um outro elemento de comprimento. Então, o primeiro elemento de comprimento que eu vou construir, olha só, é um elemento de comprimento dr. Tá bom? Ok? E a próxima coisa que eu vou fazer, peraí que eu vou escrever isso aqui em outro lugar. Então, aquele vetorzinho vermelho é o nosso elemento de comprimento dr. É andar, só que agora eu não vou andar nem em x e nem em y, né, já que o corpo está em rotação, eu vou usar θ, né? Então, se aqui ele tinha um comprimento S, se eu andar
tenho um talento para escrever as coisas onde eu preciso que não tenha nada, né? Então, o tamanho ali do vetor é R. Se eu andar uma quantidade, o raio Rzinho manteve constante, né? Desculpa, R. Aqui eu andei dr, e aqui eu vou andar dθ. Igualzinho a gente fez antes. Dθ, um ângulo pequenininho aqui, dθ, tá bom? Quando vai ser este comprimento aqui? Bom, professor, se S é igual a Rθ, se eu andar dθ, eu vou ter um comprimento ds, né? A gente já viu isso, R dθ. Então, esse comprimentinho aqui vale, que é o mesmo que está aqui, não é exatamente o mesmo, né? Porque aqui andou um pouquinho mais, mas é infinitesimal, então essas diferenças não importam em primeira ordem. Então, esse comprimento ds é igual a R dθ. E eu construí dessa forma um elemento de área. Tá? Esse é o meu elemento de área. dA é igual a dr ds, que é igual a dr, e quanto vale o dr? ds, R dθ. Ok? Essa aqui é a minha área, tá? Deixa eu só desenhar ela aqui para não ficar lá. O que eu fiz? Eu andei em R e andei em θ. Quanto vale esse arco de circunferência? R dθ. Tá? Certo? Da mesma forma que esse vale R θ, esse pequenininho vale, se eu andei dθ, vale R dθ. Então, eu tenho S, desculpa, ds igual a R dθ, e aqui eu tenho dr. Então, essa é a área. E aí, nessa área aqui eu posso construir outra igualzinha. Ó. Aqui tem uma quantidade dm de matéria, e aqui tem outra quantidade dm de matéria, nessa aqui. O que eu vou fazer para calcular uma de inércia? Somar todo mundo. E somar todo mundo para uma distribuição contínua é integrar. Então, integral de r quadrado dm é igual a integral de r quadrado densidade dA. Quem é o dA? Esse que eu construí. Muda de corpo para corpo. Se isso aqui não fosse um disco perfeito, o dA seria diferente. Ou a condição de contorno seria diferente. Tá? O dA seria o mesmo se eu estivesse usando as mesmas coordenadas. Tá? Então, agora isso vai ficar integral de R ao quadrado, sigma, tá bom? Densidade superficial. E quem é o dA? R dr dθ. Então, agora, eu tenho que integrar isso em dr dθ, ok? Como que fica isso? Bom, para eu somar o corpo inteiro, da mesma forma que eu fiz antes, eu vou integrar dθ, tá aqui, ó, de 0 a 2π. Tem mais alguma coisa que dependa de θ para sigma constante? Não, né? Eu posso até tirar sigma para fora, né? Isso vai ficar integral, então, de r quadrado com r ao cubo, dr, e eu vou colocar na mesma cor laranja, porque a gente já fez, a integral de 0 a r, desculpa, a integral de dθ. Então, agora eu tenho que entender, porque eu já tenho o dA, já sei quais são as variáveis de integração, r e θ, são as coordenadas que a gente tinha definido. Para eu andar o corpo inteiro, eu preciso dar a volta completa, né? Então, dar a volta completa... Opa, agora eu não quero que ele identifique uma circunferência. Dar a volta completa significa que θ vai de 0 até 2π, né? Aí eu dei a volta completa. Então, a integração de dθ vai de 0 a 2π, tá? E R? Bom, R eu tenho que andar a circunferência inteira. Vai de Rzinho a Rzão, de 0 a Rzão. Ok? Então, quando eu faço isso, como que fica? Né? Então, essa integral, agora é só resolver isso, é 2π. Ok? E essa integral aqui vai ser R a quarta sobre 4. Tá feito. I do disco é igual a 2π R a quarta sobre 4, eu vou escrever assim, vezes quem? Vezes a densidade. Só que como a densidade é constante, eu vou usar o mesmo truque do que antes, eu vou escrever ela, só que agora de área, né, superficial,
2π, massa total sobre área total, R a quarta, sobre 4. E quanto é a área total? Qual é a área da circunferência? Da mesma forma que eu calculei para o comprimento, você pode calcular aqui, resolver a integral sem R nenhuma e tem que dar πr quadrado, tá? Então, a área da circunferência vai ser πr quadrado. Então, isso é 2π mr a quarta sobre 4 sobre π r quadrado. Então, aqui eu corto os π, corta aqui, fica 2. E olha o que apareceu. O I do disco, ele é quanto? M R quadrado, e apareceu uma fração aqui, né? Que fração apareceu? 1/2, tal qual eu tinha antecipado aqui. O numerador é 1, o denominador é 2. Tá? Dava certo se usasse o elemento pronto aqui, está usando a simetria do anel e está somando vários deles, cada um com raio? Dava. Mas isso aqui você vai achar pronto em vários livros. Mas eu preferi mostrar como constrói o elemento de área, tá? E assim, de volume também, você pode generalizar isso para uma esfera e por aí vai, tá? Quanto mais matéria tiver mais próximo do eixo de rotação, lembrando que o eixo de rotação, nesse caso, está aqui, né? Ou saindo, ou entrando na folha, maior será esse denominador. Então, eu tenho aqui pronta, onde que está? Depois, aqui, ó. Depois a gente volta para o teorema dos eixos paralelos. Eu tenho aqui pronta uma brincadeira que isso tem em todos os livros textos de física, né? O momento de inércia, olha só, para um corpo cilíndrico qualquer, tá? Então aqui mr quadrado. Por quê? Toda a massa está concentrada em R igual a Rzão. Então, isso aqui é equivalente ao anel. Tá? Então, esse cilindro oco aqui também tem o mesmo momento de inércia do que o anel. Se isso não ficou claro, pense um pouquinho e depois me pergunte, tá? Aí depois você pode ter um cilindro oco, tá? Então é o mesmo caso do disco. Exatamente a mesma coisa, tá? Não depende da altura da espessura, certo? Depende de quão longe está do eixo de rotação, certo? E aí tem vários outros casos. A esfera, olha aqui, ó. Esfera maciça, esfera oca, olha só, 2/5 para a esfera maciça, 2/3 para a esfera oca. Reproduzir esses númerozinhos que estão aqui é muito importante saber fazer a conta, e é uma continha desse tipo aqui, é cálculo, um exercício simples de cálculo, tá? Eu espero que você saiba fazer. Fica como exercício reproduzir essa tabela. Mas, para reproduzir essa tabela inteira, tipo daqui para cá, tem uma coisa mágica acontecendo, olha o que está faltando a gente ver. O mundialmente famoso teorema dos eixos paralelos. O que é isso? As pessoas se enroscam com isso, apresentam uma certa dificuldade na hora de resolver exercício lá na prova, tem pouco tempo para fazer, é muita coisa, não lembro direito, confunde. Pessoal, não tem segredo nenhum, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Vamos desmistificar essa história toda, tá? Olha só. Vocês devem ter notado que eu escolhi, não por acaso, né, eu quis simplificar minha vida, o eixo de rotação bem no centro de simetria do corpo, né? Que por acaso coincide com o centro de massa também do corpo, que seja o disco, seja uma esfera perfeita, uma placa retangular, uma barra, eu colocar o disco bem no meio, o eixo bem no meio, tá? Para simplificar a vida. Essa abordagem que está aqui não está errada. Agora, imagina que em vez de o eixo de rotação estar passando aqui, eu quisesse, por algum problema lá que apareceu, colocar o eixo de rotação aqui. Tá? Vou desenhar ele saindo do quadro aqui, então seria em vez de estar girando em torno desse ponto, está girando em torno desse. E aí, como que muda? Muda tudo, né, no cálculo. Muda tudo no cálculo. Em vez de você ter que somar a quantidade de matéria que está vezes a distância ao quadrado em relação a esse eixo,
aqui, digamos que R1 e R2 são iguais aqui, né? A quantidade de matéria que está aqui e a quantidade de matéria que está aqui. Se você está trabalhando com esse eixo de rotação, olha como mudou. R2 linha, vetor, né? E R1 linha. Muda, né? Então, se aqui tiver mais massa que aqui, essa soma mudou, porque a distância agora é diferente. Certo? Então, eu tenho que fazer essa integral toda vez, para cada ponto, se mudar para cá, mudar para cá, mudar para cá, é outra integral inteira. Muito trabalho, né? Então, o truque, a ideia é escrever isso em termos do momento de inércia quando o eixo de rotação coincide com o centro de massa. Esse é o que você tem que calcular via integração, não tem como fugir. Para todos os outros eixos que sejam paralelos a esse, ou seja, tem um eixo de rotação aqui, o outro é paralelo, né? Veja, tem um eixo, ele poderia estar saindo aqui e outro saindo aqui, é paralelo, tá? Visto de lado, estaria um eixo aqui e outro aqui. Esse aqui, eu quero. Aqui é importante que seja verticalzinho, vertical mesmo, isso. Então, esse aqui é o eixo 1, esse aqui é o eixo 2, eles são paralelos. E aqui é onde está o centro de massa. Só que, então, eu calculo o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro de massa e depois H. Posso conhecer, pelo teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia quando eu giro esse corpo com relação ao eixo que está uma distância, ele é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, mas está uma distância H do centro de massa. É isso que está desenhado aqui. Então, esse mesmo elemento de massa, dE, de área aqui, dA, contém o elemento de massa dN. Ele está a uma distância R' do centro de massa do corpo, suponha que seja aqui o centro de massa do corpo, e uma distância R do eixo de rotação. Está rodando aqui e não aqui. E esses dois eixos, tem um eixo aqui e um eixo aqui, eles estão distantes de uma distância H. Como que eu descubro o momento de inércia com relação ao corpo que gira em torno desse eixo O aqui? Tá? Então, vamos fazer uma soma vetorial bem simples aqui. O vetor que tem origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do segundo, é o R. Ele vai ser H mais R'. Então, veja. H, R' e aqui é o R. Então, R é H mais R'. Ou seja, R' é igual a R menos H, certo? Onde H é a distância entre os dois eixos. Aqui tem um eixo, aqui tem outro, esse aqui é onde passa pelo centro de massa. Só que está girando aqui, não aqui. Aqui está o DN. Girando. Só que está girando aqui. Bom, aqui está R. Ok? Então, olha que legal. Eu escrevi dessa forma. E eu quero calcular o momento de inércia com relação às coordenadas R. Tá? R. Tá bom? Então, lá no momento de inércia, em torno do eixo O aqui, ponto O aqui, isso vai ser o somatório de R quadrado e MI. Mas quem é o R quadrado? Ele vai ser H, que é um número que não muda, mais RI' ao quadrado MI. Como que fica esse quadrado? Agora eu tenho que abrir o quadrado, então vai ficar H ao quadrado MI mais R' I quadrado MI mais 2H escalar R' MI, certo? Só abrir o quadrado. E eu vou colocar isso dentro do somatório, né? Não posso esquecer que existe um somatório aqui. Somatório em I. Então, olha só o que apareceu. Apareceu isso aqui, certo? Mas olha que interessante, tá? Qual que é a definição de centro de massa?
Lembrem da definição de centro de massa. É o somatório em I de MI, RI, sobre o somatório em I, ou J, se quiser, de MI, I. Isso aqui é o raio do centro de massa, certo? Essa é a posição do centro de massa, com relação ao eixo que você está, ok? Então, na verdade, só para deixar claro, né? Olhei para conferir, essa é a distância, a posição do centro de massa. Então, o centro de massa está numa posição H com relação à origem, né? Então, H é a posição do centro de massa, é aqui, isso aqui. Então, olha o que acontece. Eu vou escrever que o somatório, só vou passar isso multiplicando, de MI/RI é igual a H somatório de MI. Então, agora eu posso passar esse lado para cá, né? E colocar dentro da mesma soma. O somatório de MI que multiplica RI menos H é igual a zero. Mas quem que é RI menos H? É o R', ok? Então, o somatório de R' é zero. Óbvio, né? Significa que, se você quiser, você pode escrever o somatório aqui e esse cara é zero. Tá? Então, o somatório de MI/RI é zero. Certo? Então, o que sobrou? Se esse somatório é zero, 2H somatório de MI/RI. Sobrou o quê? Esses outros dois termos. Então, quem são esses dois outros termos? I é igual a H ao quadrado somatório em I, né? Não dá para esquecer o somatório. MI H ao quadrado, mais, qual que é o outro termo? Somatório de RI quadrado MI. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Bom, eu posso ainda escrever que o somatório de I de MI é a massa total, H ao quadrado, mais quem é isso? O somatório em I de RI linha quadrado MI. Quem é o somatório de RI linha mesmo? RI linha. Olha, esse é o momento. Se eu fizer esse somatório de RI' MI quadrado MI, eu vou ter o quê? O momento de inércia em relação ao centro de massa. Certo? Então, esse aqui é o I centro de massa. E esse é o teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia com relação ao eixo O é o momento de inércia com relação ao centro de massa, ou seja, como se estivesse rodando em torno aqui, mais mh ao quadrado, onde h é a distância entre os dois eixos. Tá? Acho que dessa figura dá para entender o que eu estou falando. Tudo bem? Então, agora dá para olhar para a tabela e ver que, olha para essa barra, o centro de massa certamente está aqui para uma densidade homogênea. Agora, quando eu faço o eixo de rotação está aqui na extremidade, a distância entre os dois é L sobre 2. Então, aplicando o teorema dos eixos paralelos, vai ficar 1/3, certo? Porque vai ser 1 sobre 12 ml ao quadrado, mais 1/3, né? H ao quadrado, né? Então, H vai ser L sobre 2 para a barra, né? Barra de comprimento L. Então, se o eixo passasse aqui, né? Esse é o ponto centro de massa, o momento de inércia fica, seu critério calcular, é 1 sobre 12, na barra maciça, de ml quadrado, ou seja, a barra tem comprimento L. Então, essa distância é
L sobre 2, e essa também é L sobre 2. Agora eu desloco o eixo de rotação para cá, paralelo a esse. Então, o que o teorema diz? Vai ser 1 sobre 12 ml quadrado, mais a massa total, e quem é H? Isso aqui vai ficar L quadrado sobre 4, né? 2 ao quadrado, 4. 1 sobre 12. Então, eu vou ter que colocar aqui 1 sobre 12, né? Mínimo múltiplo comum. Isso aqui é igual a quanto? Então, isso aqui ficaria ml quadrado, 1 quarto mais 1 sobre 12, para quem não acompanhou a continha, ml quadrado. Coloco todo mundo sobre 12, né? 3 mais 1, né? Então, 4 sobre 12 é 1 terço de ml quadrado, tal qual está na tabela. Ok? E saber isso é super importante. Se você quiser calcular, nós vamos ver na sequência, esse momento de inércia aparece em tudo. Tá? Aparece em várias grandezas de cinemática de rotação. Você calcula, usa programas sofisticados para calcular qual é o momento de inércia das peças lá que vão dentro do motor do carro. Tá? Isso vai ser super importante. Para formas simples, para as quais essas que estão aqui, que tem essas simetrias todas, um disco, uma placa, uma esfera, dá para fazer a continha na mão, igual a gente está fazendo. Tá bom? Então, esqueci de falar alguma coisa? Não, isso aqui eu já falei. Muito bem. Então, agora, a gente pode entrar finalmente na parte mais mágica desse curso todo, que é a dinâmica da rotação. Tá? Então, mas de novo, aqui a gente vai fazer rotação com eixo fixo, literalmente uma bicicleta com rodinhas. Tá? O eixo de rotação lá da roda traseira está fixo. Tá bom? Então, como que forças conseguem gerar aceleração angular? Né? Então, quem é a aceleração angular? Se vocês lembram que o ômega é o dθ dt, o alfa é o d ômega dt, que é o d2θ dt2. Só que agora para o corpo. Tá? Então, aqui está o ômega, aqui está o alfa. Se o eixo de rotação é fixo, o alfa é paralelo ao ômega. Acho que a gente já mostrou isso em algum momento, tá? Então, a física da coisa é entender o seguinte: apenas as forças que têm uma componente ortogonal, tanto à direção radial quanto ao eixo de rotação, podem colocar um corpo em rotação. Tá? Então, aqui, o que acontece? Certo? Para colocar o corpo em acelerar, ter aceleração radial aqui, desculpa, aceleração angular, eu preciso ter uma força na direção da velocidade. Veja que a velocidade... Aqui está o raio, aqui está a velocidade, formando 90 graus com o raio, né? E aqui está o ômega, formando 90 graus com o raio também. Mas se eu copiar esse vetor aqui, ele também forma 90 graus com o V. Então, são triplamente ortogonais, né? Olha um volume aqui, né? Definido, né? Muito bem, então eles são triplamente ortogonais. Você já sabe que essa relação aqui vai dar um produto vetorial, certo? Você deve ter visto isso em geometria analítica. Então, só coisas que estão nessa direção aqui, ou tanto para cá quanto para cá, só forças que estejam nessa direção conseguem gerar um alfa. Né? Ou seja, a força centrípeta que está aqui não consegue gerar aceleração angular. Porque ela é ortogonal à velocidade. Né? Então ela não muda o módulo. A gente já viu isso lá para a cinemática da rotação. Tá? Então, para qualquer força F atuando em uma partícula I que constitui esse corpo, eu posso quebrar ela em força paralela ao movimento, ou seja, que está na direção do versor velocidade, e uma força perpendicular ao movimento, ou seja, uma força que está na direção do raio. Tá bom? Qualquer força contida no plano de rotação aqui. Tá? Ok? Então, quem é
a força. A força é massa vezes aceleração, A, certo? Mas quem é o A? Se V é igual a ômega R, e o R é constante para uma rotação pura, né? A é dV dt, vai ser R de ômega dt, que é R alfa. Então, A é R alfa nesse caso especial. Então, força é massa, aceleração, tá? Só que isso vai ser o quê? R vezes alfa na direção V. Então, esta componente da força é a força paralela, é a que causa, paralela à velocidade, a mudança no módulo da velocidade. Ok? Mas eu tenho que ter a outra componente. Qual que é a outra componente? É a componente que faz a variação responsável pela variação da direção, né, do vetor velocidade. A gente já viu isso, essa força que aponta para o centro, aqui, né, na direção perpendicular à velocidade, ou na direção do versor raio, se você quiser. E essa a gente viu que é a aceleração, nesse caso, vai ser ômega ao quadrado R, né? E aí, multiplicado pela massa, vai dar força. Então, essa é a força total que ela tem. Quando eu abro em duas componentes, a força paralela, então, provoca a aceleração angular, e a força perpendicular, que é a força centrípeta aqui, não altera a velocidade. Tudo isso nós já vimos para uma partícula, por isso que eu passei rápido. Só que agora é para o corpo. Então, para o corpo, para o corpo rígido, né, todos têm que girar com a mesma velocidade angular, ômega. Tá? Então, o ômega é uma característica do corpo. Tá bom? Bom, o jeito mais fácil que eu tenho para entender o que é o torque e por que ele é tão importante é através de começar com um exemplo. O caso mais simples possível. Então, no caso mais simples, depois a gente sofistica e mostra o produto vetorial. Tá bom? Então, no, no exemplo que eu vou fazer aqui, é o exemplo mais simples possível, uma gangorra. Tá? O centro da gangorra está aqui, e eu tenho uma massinha M aqui. Mzinho. Se é essa gangorra aqui, então vale crianças brincando no parquinho. Não vou dizer a grama nem nada disso, tá? Mas é uma massinha M sujeita a uma força peso, né? Vou chamar de M1, M1G. Ok? Da sua intuição, se eu tivesse outra massa M aqui, ok? Sujeito a outra força-peso, então eu vou chamar essa aqui de M2. Sujeito a outra força-peso, mesmo peso. Essa gangorra ia ficar em equilíbrio? Bom, você sabe que não, né? Se você sentar muito próximo aqui, você precisa colocar uma massa muito maior, né? Para isso ficar em equilíbrio, muito maior, certo? Do que essa. A única forma de, se as massas forem iguais, isso ficar em equilíbrio é que a distância seja a mesma também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Aí fica em equilíbrio. Ah, não vai trazer todo mundo um por vez, né? Então, essa é a única forma de garantir que para massas iguais, desculpa, teremos a distância, o corpo em equilíbrio. Preciso que a distância seja a mesma. Como eu faço? Então, se a distância não for igual, e se a massa não for igual também, como que eu levo essa informação em conta? Bom, suponha que aqui a distância seja essa e tem uma massa emisão, ok? Como que eu levo essa informação em conta? A balança, agora a gangorra está em equilíbrio, tá? Só que aqui é um corpo de massa emisão maior que emizinho. Como que eu levo essa informação em conta? Tá bom? Então, se essa massa emisão é grande, eu vou desenhar, vou ter que graficar o peso dela, né? Então, vou colocar aqui
esse é o P1, né? Esse é o P2, igual a Mzão, né? O M2, G. Tá? Tá me chamando aqui. Ok. Obviamente, o que a gente ainda não levou em conta oficialmente no raciocínio, só ficou subentendido, é que precisa levar em conta que a quantidade de matéria está a uma distância r do eixo de rotação. O eixo de rotação está aqui, ok? Então, a partícula M1 está a uma distância R1, enquanto a partícula Mzão, M2, como quiser, uma outra cor aqui, está a uma distância R2. Certo? De tal forma que esta área aqui, força vezes o módulo do raio, tem que ser igual a esta área aqui. Aí, a gangorra fica em equilíbrio. Tá bom? Então, se eu dobrar o raio para cá, eu tenho que dobrar a massa aqui. Então, é uma constante, né? Parece que a M1 R1 é igual a M2 R2. Mas não é M somente, né? É a força. Lembra que é mg, né? mg é igual a força 2 R2. E essa força aqui é o peso, né, no caso. Então, P1 R1 também dá para escrever igual a P2 R2. Tá? Então, essa quantidade aqui, que é o produto da força pela distância que ela é aplicada aqui, é o que a gente chama de torque. E esse aqui seria o torque 1. Tá bom? Então, é a força que é aplicada, que coloca para rodar, no primeiro momento aqui. Você pode imaginar para inicialmente isso, depois a gente vê que não precisa estar rodando, tá? E a distância que a força é aplicada. Não basta mais só saber a força aqui é o peso, mas também precisa saber a distância que essa força está sendo aplicada com relação ao ponto de rotação. Então o torque leva em conta isso. Esse é o jeito mais simples de ver, tá bom? Agora, qual que é a definição geral do torque? O torque ele é definido como raio vetorial força. É um vetor, tá? Ele tem módulo, direção e sentido, tá bom? Como fica isso? Como assim uma coisa tão simples virou um produto vetorial? Bom, vamos fazer esse caso aqui. Nós vimos que o módulo do torque pelo módulo do produto vetorial vai ser módulo do raio, módulo da força, seno do ângulo formado entre eles. Quem é o ângulo aqui? Bom, vamos... Se esse é o eixo de rotação, aqui estava R1 e aqui estava P1. Opa. Tá? Então, qual é o ângulo? Vou copiar o vetor R1. Qual é o ângulo formado aqui? 90 graus. Então, isso aqui é módulo do raio, módulo da força, que era o peso, então mg, seno de 90 é 1. Então, nesse caso especial, que o ângulo é 90 graus, fica simplesmente módulo de R, módulo de F. Tá? RMG. Ok? E isso é o módulo do torque. A direção e o sentido vai ser dado pela regra da mão direita. Mas você pode ver aqui, coloque os dois vetores na origem da sua mão, você pode colocar sua mão aqui, e gire o primeiro na direção do segundo. Esse é o sentido do torque. Tá? Então aqui a gente disse pela regra da mão direita, se os dedos estiverem aqui, né? Os 4 dedos, a mão direita, seu polegar vai estar entrando. Eu não vou conseguir desenhar isso muito bonitinho, mas faça aí a brincadeira. Imagine onde é que vai estar. Se os seus dedos estiverem aqui, nesse sentido, pela regra da mão direita, o polegar vai estar tá aqui, ó, entrando no quadro. Isso, aqui está o polegar. Aqui estão os dedos. Tá bom? Agora, para esse outro caso aqui, eu vou copiar o vetor R2 aqui
e o peso está aqui, né? P2. De novo, o ângulo formado entre eles é 90 graus. Então, o módulo desse torque também vai ser R2P2. Mas a direção e sentido agora tem que girar o primeiro na direção segunda. Vai inverter, né? Vai estar aqui assim, o polegar e os dedos. Ok? Então, esse torque vai fazer girar no sentido horário, enquanto que esse torque vai fazer girar no sentido anti-horário. Ok? Muito importante isso agora. Isso causa muito erro. Você tem que definir um sentido positivo de rotação para o objeto. Tá? Então, você pode dizer que, não importa qual, mas tem que definir o sentido positivo. Tudo que fizer girar no sentido horário, você pode dizer que é negativo. E tudo que fizer girar no sentido anti-horário, você pode dizer que é positivo. Okay? E uma vez que isso foi feito, aí o torque é positivo ou negativo seguindo essa convenção. Tá? E aí tem que seguir a convenção de o que é positivo e o que é negativo o tempo todo, até o final da resolução do problema. Tá? Então, tudo na nossa convenção aqui, tudo que fizer girar em anti-horário é negativo, então esse torque seria negativo, esse torque seria positivo, a soma dos dois para estar em equilíbrio vai dar zero. Tá bom? Então, o caso geral, o torque é definido como R vetorial F. Tá? E agora, eu posso estudar uma força que não faz 90 graus. Uma força qualquer. Então, aqui está o eixo de rotação, aqui está uma partícula, um pedacinho do corpo lá, de raio RI, e a força está aqui, formando um ângulo qualquer. Θ aqui. Qual é o torque? Devido à força. Então, o segredo é decompor essa força, que eu fiz a força para cá, que ela está para cá, tá? Se está girando aqui, na direção radial e na direção transversal ou paralela, né, o perpendicular, paralela à velocidade, paralela à direção de movimento, perpendicular, direção da velocidade. Então veja que pela definição do torque, né, seno θ, essa força aqui é antiparalela ao raio. Então a força centrípeta, seria essa que está aqui, né, ela teria o quê? Ela teria um ângulo de 180 graus, né, com o vetor radial. O vetor radial está para fora e a força centrípeta está para dentro. O seno de 180 é zero. Tá? Então, força centrípeta, força perpendicular à velocidade não causa torque. Só a componente paralela à velocidade que causa torque. Só a componente paralela à velocidade pode colocar o corpo em rotação. Tá bom? Ok? Então, o que está escrito aqui? Eu vou escrever agora, olha que bonitinho. A força paralela vai ser F seno θ. Se esse é o ângulo, né? Essa aqui é a força paralela, é F seno θ. Eu posso mostrar, colocar esse ângulo aqui, mostre que é F seno θ. A essa altura do campeonato você já deve saber fazer essa conta. Mas força é massa vezes aceleração, então é massa raio alfa. Ok? Se eu multiplicar os dois lados, o F seno θ, colocar FR seno θ é igual a MR quadrado alfa, eu fico com isso, FR seno θ. Esse é o módulo do produto vetorial de R com F. E é mr quadrado alfa. Mas quem é mr quadrado? Você viu isso? Quem é mr quadrado, gente? É o momento de inércia. Olha que lindo. Parece mágica quando essas coisas aparecem rápido assim, né? Aqui, né? Então, o torque é igual a quem? R vetorial F, mas é igual a mr quadrado alfa. Se você somar para todo mundo, tá? Esse mr quadrado é o momento de inércia. Então, olha a correspondência. F é igual a ma, torque é I alfa. Né? A gente não tinha que K era 1/2 para a partícula de M1V1 quadrado, e o K total era 1/2 de I ômega ao quadrado. Tem uma correspondência, né?
Entre massa e momento de inércia, quantidade linear, quantidade angular. Aqui também, força correspondente ao torque. A aceleração angular. E a massa, o momento de inércia. Então, essa é a segunda lei de Newton para a rotação. Então, a definição geral, né, para uma força formando um ângulo qualquer é o torque da força Fi externa sobre a partícula I, uma das partículas que compõem o corpo rígido, tá? Torque é R vetorial F. Ok? Então, finalmente, quando eu identifico que esse somatório aqui é mr quadrado somado ao momento de inércia do corpo, por isso que foi tão importante calcular o momento de inércia, eu tenho que o torque é I alfa. Tudo vetor aqui. Desculpa, o torque e aceleração, o momento de inércia, obviamente não. Essa é a segunda lei de Newton para a rotação. E aí, eu vou deixar como exemplos, você pode tentar resolver e chegar nesse resultado, eu vou trabalhar isso na aula presencial de exercícios, calcular a máquina de Atwood, mas agora a polia não é mais pontiforme, ela tem uma massa emissão, o raio é Rzão. Resolva a máquina de Atwood nesse caso, tá? E outros exemplinhos a mais que eu também vou deixar para a aula de exercícios, mas o que eu queria deixar claro, tá? E a gente já fez essa brincadeira aqui, é que existe essa correspondência, lembrem lá da aula de cinemática da rotação, que entre as quantidades do movimento linear e as quantidades do movimento de rotação. Então, a velocidade é dx dt, o ômega é o dθ dt. A aceleração, o slide está errado, é dv dt, a aceleração angular, então aqui é a aqui é a alfa, é d ômega dt. Força, massa vezes aceleração, torque é momento de inércia vezes aceleração angular. Se a aceleração é constante, simplesmente o v virou ômega e o x virou θ. E o a virou alfa. Tudo igual, tá? E essas coisinhas eu vou demonstrar usar exercícios na aula para demonstrar, tá? E a massa vira o momento de inércia. Então, a única coisa que ficou faltando dessa tabela aqui para a gente ver, ou melhor, a gente viu tudo isso, ao trabalho a gente vai ver na próxima, no momento de inércia, mas o mais importante de tudo que ficou faltando é o momento, né? Qual é o correspondente do momento? O momento linear, que lá que aparece na segunda lei de Newton, né? Massa vezes velocidade. Não está aqui ainda. Então, para a próxima aula, a gente vai ver o momento angular, tá? Que é o correspondente da rotação do momento linear. E aí eu vou reescrever a segunda lei de Newton em função do... Isso tudo está certo, mas eu vou reescrever a segunda lei de Newton, o torque, para a rotação, em termos do momento angular. E aí, finalmente, a gente vai ter o nosso formalismo completo para descrever tanto a dinâmica da translação quanto da rotação. Tá bom? Eu vou encerrar a aula por aqui, nos vemos nas aulas de exercícios e na próxima aula teórica. Muito obrigado pela presença. Até um próximo momento.